Boa noite, pessoal. Tudo certinho com vocês? A gente espera que sim, que você esteja bem. E que bom te encontrar mais uma noite de terça, mais uma terça-feira, né, pessoal? Mais uma noite, na qual a gente aí vai realizar um bate-papo, mais um painel, uma conversa boa, né? Falar de Jesus é maravilhoso, né, querido? Então, é isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui. Verdade. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, muito bacana, que é Jesus no nosso dia a dia, né? É no diário, agora nós não falamos diário, né? No dia a dia mesmo. 24 horas. Aí, né? Quando você está no culto, acabou o culto. Daí em diante. É pós-culto. Pós-culto, bem Jesus isso mesmo. pós-culto. Jesus, bem isso mesmo. Bem interessante Outro esse tema. Jesus pós-culto. Jesus pós-culto, é verdade. Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre isso, né? Como que é, então, o manifestar, o viver com Cristo de segunda a segunda. Né, Lu? Querido, olha, antes da graça de conhecer a verdade, nossa, o pós-culto era power. É verdade, né? Pra mim era. Meu Deus. Era tanta do levante e era tanta da choradeira, porque, cara, tudo era culpa do inimigo, tudo era isso, tudo era aquilo. E tu chegava em casa, o cenário era outro. Catastrófico, né? Daí tu fala assim, o que eu fui fazer no culto? Que eu chego em casa, eu não consigo pôr em prática aquilo que eu acabei de receber. Eu estava lá chorando, louvando, adorando aquela presença maravilhosa. Chego em casa, o caos está reinando ali. Reinando no lugar. E daí? Isso mesmo. O que se faz, né? Agora com Cristo é diferente. E é bem visível isso. Eu também tive muito isso, né? Os nossos cultos sempre foram aos sábados, né? Sim. E dava 21 horas, que era o horário, né, que acabava o culto. Tu pensava, meu Deus, e agora? A presença estava aqui até agora. Tô indo embora, mas vou deixar a presença lá, porque eu não tô sentindo ela. E não vem dizer que a gente não tinha esse pensamento, porque tinha. Não, eu tinha. Porque assim, ó... Desculpa, eu sou realista. A presença de Deus antes era vista somente em 4 paredes. Na igreja. Na igreja. E que durante a semana, tu tinha que ficar bem louco, né? Tu tinha que ficar bem louco. Tu não via a solução, entende? Não via a solução. O culto, ele era apagado da sua memória. Porque é tanta da tribulação, era tanta que tu focava tanto no problema. O foco, era no problema. Ele era em evidência. Né? Então, ele ficava em alto grau. E daí, chegava na quarta-feira, tu já não sabia mais nem o que estava... Nossa, não sabia mais nem o que tinha acontecido no culto. É verdade. E eu olho assim nossa conversa e agora me vem na mente assim, meu Deus, como eu liguei para a pastora assim, vários momentos assim, sem saber o que fazer. E vinha no culto, né? Sim. Recebi a palavra era encorajadora, né? O alimento era ali, só que daí chegava na segunda-feira, via o problema, tu esquecia tudo. Às vezes era até no domingo já, daí porque os nossos cultos lá eram em domingo de noite. Daí ligava a pastora do céu, eu tô passando por isso, aquilo, e agora o que eu faço? Porque antes a gente não sabia o que a gente fazia. Parecia que existiam vendas e tampões aqui no ouvido. Querido, a gente não conseguia acessar essa palavra. Isso. A gente recebia, era momentâneo, era naquele momento, era tudo maravilhoso. Isso. Cara, eu botava o pé no carro, o caos já estava dentro do carro. Bem e muitas vezes a briga começava dentro do carro. Tá? Verdade. Eu não sei se você já passou por isso, mas pelo que eu entendi, eu e o Guilherme já passamos por isso. Bem semelhantes foram as nossas experiências quanto a isso. Aí chegava em casa, então, eu dizia, tudo aquilo que eu recebi eu já até esqueci, porque olha o cenário. Olha o cenário, bem isso mesmo. E hoje, né, com essa revelação maravilhosa... Eu não vou dizer que não existe. Existe. Existe o cenário, existe a tribulação. É que assim, né, Lu, o problema ele continua existindo. Só que o modo de enxergar e de focar é diferente. Aí é que tá.
é o Cristo pós-culto. É o Cristo pós-culto. Você consegue colocar essa palavra na sua vida, na prática. Exatamente. Porque vendo nesse cenário, Lu, o que pelo menos eu pensava assim, tá, acabou o culto, vamos para casa, eu só vou conseguir ter o acesso na presença se eu ficar a minha 1 hora de joelho orando. A minha conexão vai voltar somente se eu fizer isso. Isso. Ou se eu jejuar tantos dias. Pronto. A presença vai estar ali naquele período. É bem assim. Hoje, com a revelação da graça, querido, Jesus, ele está dentro de você 24 horas. Exatamente. Não tem um Wi-Fi que perde o sinal se você não está orando, se você o Wi-Fi está com um problema, né? De conexão e tal. De curta distância. De repente passou aquela distância, já não tem mais a conexão. Isso. Você não precisa de senha do vizinho para conectar com o Senhor, porque a senha é o Espírito Santo, então, né? Já fechou ali, né? Isso aí. Já fechou. Engraçado, né? Que antes a gente tinha isso. Meu Deus, era muito forte isso, né? Eu vou conseguir acessar ele só se eu separar esse momento aqui. Era assim, era bem assim. Era isso, né? Uhum. E hoje, querido, eu tô dirigindo, tô tomando banho, tô trabalhando, conectado o tempo inteiro. 24 horas, até dormindo. Até dormindo. E é interessante a gente falar sobre isso. Até dormindo. Meu Deus. A quantidade de anjos que estão nos protegendo dia e noite e a conexão que a gente tem com o Espírito Santo. Bem, isso mesmo. Não tem limitação. Aí, né, e é engraçado, né, porque as pessoas pensam, né, eu tinha muito medo antes, né, de, se um dia eu precisar, de repente, ficar hospitalizado com algum tipo de um anestésico, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas agora a gente pensa que é o nosso espírito, né? Agora a gente tem essa convicção. É verdade. Que o espírito está conectado com o espírito. Sim, a gente não está... não é só humano ali, né? A gente é um espírito que tem um acesso ao Espírito de Deus ilimitado, que habita dentro de um corpo. Bem, isso mesmo. E antes a gente pensava diferente. A gente é um corpo que é formado por um espírito, pelo espírito. Tem uma alma e tem um espírito, né? E hoje, cara, o teu espírito está conectado. É isso aí. Não importa se você está ajoelhado, se você não está, né? Não importa o estado físico que você se encontra. Não importa o cenário que você está. Claro que se você se sente bem, se você... Claro. Como é que assim, a sua conexão com o Espírito Santo é melhor no seu quarto, porque a palavra também diz, vai ao seu quarto, eu vou e te visitarei lá no teu secreto, lá na tua intimidade. Beleza? Isso é uma opção sua, certo? Mas nós fomos ensinados, a religião nos ensinou que nós éramos obrigados a orar. Isso. Essa é a diferença. Se você sente prazer de estar no seu quarto, conectado com Ele, eu não vejo problema. Isso. Porque só vai edificar mais a sua vida. Exatamente. Porém, o modo hoje, como você enxerga como isso. você se sente bem. Na verdade, a religião, ela te sufoca, né? Ela te obriga a orar. Né? Se você não orar, você não vai ser abençoado. Isso. É isso que nos foi ensinado. Se você não jejuar, você não vai ter acesso ao Espírito Santo. Eu escutava isso, tá? Eu escutava isso. Exatamente. Se você não jejuar, você não vai ter intimidade com o Espírito Santo. Bem, isso e hoje mesmo. eu entendo que ele habitou dentro de mim esse tempo todo. Isso aí. Desde que eu aceitei a Cristo. Ele habitou dentro de mim. E quem precisava ter essa conexão com ele era eu. Bem, isso mesmo. E dizer assim, Espírito Santo, eu tô aqui, eu quero ouvir tua voz. É simples assim. Como o Mano falou, tô dirigindo. Espírito Santo, o que tu acha? Vamos fazer assim? Me dá a tua opinião. É como se eu estivesse aqui conversando com o Guilherme, eu estou conversando com o Espírito Santo. É a conversa, Entende? Verdade. Não tem Dia necessidade de você estar jejuando para se conectar ao Espírito Santo. Isso. Você simplesmente tem livre acesso. Os céus já estão abertos, né? Já estão abertos. Bem, isso aí.
Não há mais barreiras. É bem isso mesmo. E não há mais esforço para que isso seja acessível. É verdade. Sabe, Lu, eu quero ler uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, o versículo 5 e o 6, que diz assim, sobre nesse contexto, né? Certo. Que a gente está falando. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha essa parte aqui, ó. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, Não. né? Mas também em poder pelo Espírito. Pelo Espírito. Essa é a diferença. Por isso que a gente fala hoje que nós somos a igreja. Exato. Nós somos a igreja de É Cristo. importante, sim, a gente se reunir como corpo, num local, estarmos conectados como corpo, sim. Mas a partir do momento que acaba o culto, que você vai para casa, você é a igreja, porque a presença está em você. Exatamente. Né? Antes a presença, por que foi muito mistificado? Isso. Antes a presença de Deus, ela habitava lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, né? Depois daquele véu entre a Arca da Aliança, lá habitava a presença de Deus. Porém, hoje, é aqui dentro que ela habita. Bem, É isso aqui mesmo. dentro, querido. Você é templo. Exato. Você e eu somos templo do Espírito de Deus. Isso é muito real, querido. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Você tem noção do poder que habita dentro de você? Porque não foi, que a palavra fala, não foi palavras, mas também com poder. Isso. O verbo se fez carne. É. E agora ele habita dentro de nós. E o poder, sim, tá e em o poder nós, está junto. tá junto. Onde você for, você é a igreja que emana a palavra e poder. Exatamente. Então você está lá na terça-feira, naquela semana, apareceu o problema, poxa, Cristo já venceu. Eu sou a igreja, a presença está em mim, a vida está em mim, o poder está em mim, o grande eu sou está dentro de mim. Né? E ali a gente volta para aquela palavra que ele disse, que a gente ia fazer coisas ainda maiores. Maiores do que ele. Tudo aquilo que pedires em meu nome. Então, se você está conectado com ele, é isso. Como nós fizemos no painel anterior, a videira, né? Uhum. Nós somos ramos, mas ele fala assim, se nós estivermos conectados com ele e ele conosco, os frutos virão. Exatamente. Então não tem como, querido, não tem como separar mais isso. É a tal de se posicionar perante o problema. É um esforço só que você precisa fazer. Exatamente. Eu quero. Né? Eu quero. Exatamente. Não, eu quero viver eu quero ser essa igreja de Cristo aonde eu estou inserida. Exatamente. É isso. É simples. É maravilhoso entender. Até antes eu comentei que antigamente, né, a gente fazia várias ligações para a pastora porque não sabia a direção. Não é que hoje você não possa, né, imagina, a pastora, pastor, né, até mesmo nós estamos à disposição. Sim. Caso você vir a querer alguma ajuda, né? A gente também pediu ajuda. Também já pediu ajuda, e muitas vezes. Nossa! Só que hoje nós entendemos que o poder está em nós, e tudo aquilo que a gente pedir em nome de Cristo, as coisas vão se fazer. É verdade. Né? Então, assim, você não precisa que alguém, né, o pastor e a pastora coloque esse poder dentro de você. Porque até mesmo não é eles que colocam, né? Exatamente. Né? Isso foi nos revelado. Isso. E hoje a gente entende. Né? Essa palavra foi revelada pra gente. Talvez para você tenha um pouco de dificuldade, mas pra gente foi revelado. Isso. E hoje a gente tomou posse dessa palavra. Disso. Essa é a diferença. Por que existem hoje muitas pessoas que estão frequentando várias igrejas? Porque, escutei falar que tal lugar tem cura. Um pastor que cura. Nossa, tal lugar tem um pastor que faz isso. Bem tal assim. lugar tem aquele que faz outro. Uhum. Né? Mas hoje
nós entendemos que não está na nas pessoa. pessoas, não. Né? Ele tem o dom. Exato, tem os ministérios, tem os Isso. chamados. Um é profeta, outro é... Exatamente. Mas, assim, você não precisa correr É de um isso. canto a outro. Eu já fiz essas loucuras, gente. Eu já corri até para outra cidade procurando cura. Nem conhecia Jesus ainda. Exato. Entende? Eu procurava qualquer coisa que falasse que curava. Uhum. Mas hoje eu entendo que a cura habita dentro de mim. Exato. A própria cura habita dentro de mim. O que eu preciso fazer? Me posicionar para acessá-la. Exato. É simples assim. Bem isso mesmo. Crer é o próximo passo. Não, ela habita dentro de mim, então eu creio que em Cristo eu sou curada, não Exato. por mim. Tá? E praticar, né, Lu? E praticar. É aquilo que você falou, Sim. né? É botar em prática, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra. Ele Não se é? fez carne? Ele se fez cumpriu, humano, querido. né? O E verbo eu se vejo fez isso, carne. cara, muito assim, ó, claro, Uhum. muito claro, né? Então não adianta também você só escutar, você só ler, se você não colocar em prática. Não. Aí você só está vindo esquentar o banco da É. igreja. Exatamente. Cristo é no dia a dia, Jesus é no dia a dia, com a prática. Na verdade, Cristo, a gente vem para o culto, né? A gente é renovado, nosso entendimento é renovado. Eu acho de grande importância uma igreja ter a porta aberta, É verdade. porque é ali que nós somos renovados no nosso Isso. entendimento. Conectados É o como que nos corpo. impulsiona a querer mais, é o que nos impulsiona a estar mais e mais. Porque se não fosse uma igreja aberta, não tinha conhecimento Sim, dessa palavra. é. Encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, isso é nosso papel, isso é o básico, né? Mas lá fora é que vem pôr à prática aquilo que você recebeu aqui no culto, É. né? E eu vou te falar, não é fácil, às vezes. Você precisa, às vezes, voltar para a palavra e ficar ali. Não, mas então me revela, Senhor, o que tu queres me dizer. Isso aí. Porque é para isso que a Bíblia existe, querido. Ela veio para revelar a você e a mim a você, no meio da circunstância, quando o negócio da tempestade está pegando, qual o direcionamento? Junto com o Espírito Santo. Porque você sozinho não rola. A palavra diz, ali na passagem da videira, que se você quiser fazer a obra sozinho, você é podado, não tem como. Não adianta. Não tem como, querido. Até mesmo se você faz sozinho, você pensa que é só você. Aí você se endeusa Você se torna protagonista do negócio. do negócio. Tu se considera Deus. Uhum. E não é assim. Não é assim. Porque daí vem outras situações, vem o orgulho, vem a soberba. Isso não está ligado com o Espírito Santo. É isso mesmo. Com o Espírito Santo é você ter humildade e dizer assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E eu sei que em ti eu tenho a solução. Bem, isso aí. É ter certeza disso. E eu tenho essa convicção. É isso aí. É isso É aí. não pensar que, mas eu vou pedir para Deus, mas quando será que Ele vai me ouvir? Isso não existe mais em Cristo. O que nos torna frágeis é não ter essa convicção. Exatamente, vulneráveis. Se a gente não tem essa fé, essa convicção de determinar isso, de se posicionar perante aquilo que está na nossa frente, de dizer, escuta, não, isso aqui não tem poder, Não, porque o meu Deus é maior. Sim. Se você não tem esse acreditar, essa confiança, querido, você está Patinando. vulnerável. Completamente. Suscetível a qualquer dado inflamado do Vai diabo. ser levado de vento De vento em vento. de doutrina em doutrina. Isso. E vai viver uma vida sobrevivente, sabe? E daí tem que contar que você vai estar ativando o vitimismo também nessa Bem, situação. isso mesmo. Porque se você só vive aquele sofrimento, né? Pega o problema e vive edificando esse problema, esse problema, apresentando para Deus, pegando de volta. Joga para Deus, pega de volta, porque Deus não dá conta de fazer. É porque você não entendeu nada. É verdade. Você não consegue ser a igreja que é verdadeira. Isso. Você é uma igreja que está lá fora, Bem, isso sobrevivendo. Não, a igreja de Cristo
É diferente. É bem diferente. Né? Em meio àquela circunstância, você sabe que tem uma resposta para você. Isso. Que Cristo já venceu aquilo por você. Sabe? Que Cristo é maior que aquilo ali. É verdade. Essa é a diferença de a gente viver e ser a igreja de Cristo lá onde quer que a gente está. Seja num problema de família, seja num problema no trabalho, seja um problema financeiro. Cristo é superior. É verdade. Essa é a essência da palavra, né? Essa é a essência do nosso bate-papo de hoje. É fazer com que você entenda que tudo isso é aplicável no seu dia a dia. Então, tá no trabalho, apareceu um problema no trabalho, não, Cristo está em mim, né? Isso aqui é bem menor. Exatamente. Isso aqui é menor. Isso aqui perante Deus é uma fagulha. Exatamente. Deu problema no casamento. Cristo está aqui. Cristo está em mim, né? Eu escutei lá no painel que Jesus está comigo no dia a dia. Então, vai se resolver, né? Mesmo acordado, mesmo dormindo, Todos os lugares. a conexão é a mesma. Por mais que você esteja num caminho, você pegou o seu carro e o seu carro estragou no meio do nada, ali você não está sozinho. Não. Eu estava falando com a Cris essa semana, né? Ela precisava fazer a prova, né? E ela estava, ai, mana, né? Eu disse, mana, uma coisa eu vou te dizer. Você não está sozinha. É verdade. Naquela prova, eu sei que você está né? Você está ansiosa por causa, mas você não está sozinha. Fiz uma cirurgia, eu não estava sozinha. Bem, isso sabe? mesmo. Você não está mais sozinho. Só porque você não vê, não é porque não existe. Isso. É real. É real. É real. É mais real do que eu abrir e fechar a minha mão. É verdade. Esse é o reino de Deus. E ele é acessível. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Verdade. Quem tem esse privilégio? Nós. Toda a humanidade não está limitado, querida, ao VEC Igreja. É, bem isso mesmo. É bem para isso mesmo. todos. Quem sabe você, tem gente aí de casa assistindo a gente pela primeira vez, né? É. Viu lá, estava vendo a plataforma do YouTube da UVEC, opa, tem um vídeo agora, né, online, painel, quem sabe você está vendo pela primeira vez. É para você. É para ti. Né? É para essa terça-feira já. É para né? agora. Eu não sei o que você está passando, a gente não sabe Não. o que vocês aí de casa estão passando. Nós somos guiados. É, Eu acredito que essa palavra vai tocar na vida de alguém. Alguém exatamente. que estava precisando disso, ou que estava perdido em relação à Bem igreja, isso mesmo. do que é ser a verdadeira igreja, né? Da Isso. sua identidade. Sempre E- pense que você é a luz aonde você estiver, É. porque a luz está dentro de você. Exatamente. Né? Nós somos o templo dele É hoje. bem isso mesmo. Antigamente era lá no Santo dos Santos, hoje nós somos... Nós somos a casa favorita, a- né? É inacreditável, mas é. É maravilhoso. Querido, nós vamos agora deixar você mentalizar sobre isso, refletir sobre isso, né? A gente espera que tenha feito muito sentido o nosso bate-papo de hoje, né? Porque realmente Jesus está no seu dia a dia, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Amém? Principalmente no pós-culto, tá? Principalmente no pós-culto, é verdade. Bem isso mesmo, Lu. Que você tenha um final de terça-feira maravilhoso, que você tenha uma semana extraordinária e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.